Você já reparou que a timidez ela é um grande freio para as maiores conquistas que uma pessoa talvez poderia ter? E é exatamente isso que o autor diz nessa 28ª lei do livro As 48 Leis do Poder. E a descrição literal da lei é: seja ousado. Você já deve ter observado, tanto na atualidade como na época de escola, que as pessoas que mais se destacavam eram aquelas que realmente não tinham vergonha de mostrar o que queriam, aquelas pessoas que realmente faziam questões para serem destacadas e coisas desse gênero. E no âmbito do poder não é diferente. Só é poderoso aquele que é capaz de renunciar à sua timidez de uma maneira completa ou o máximo possível da completude. É claro que em alguma esfera das pessoas, por mais descoladas, despojadas que elas sejam, elas serão em algum grau tímidas. Isso é natural. Porém, fato é que o poderoso ele tem que abrir mão de certas questões, de certas áreas que envolvam a questão da timidez. Tem que destruir por completo e utilizar a ousadia. O medo sobre o que as pessoas irão pensar em relação às suas ações farão com que você caia de pouco em pouco. Portanto, a timidez, por mais que ela seja difícil de ser desconstruída, é importante que passos sejam dados em direção a essa desconstrução. Obviamente, não é da noite por dia que a timidez deixará de fazer parte da sua personalidade. É uma questão de camadas. É como se você removesse uma a uma até chegar no cerne da questão e, consequentemente, se ver livre deste mal que pode te assolar. É claro que, em alguns momentos, fingir timidez pode ser utilizado de maneira bem estratégica, como bem o autor cita em algumas partes deste capítulo. Porém, isso não deve parecer um traço da sua personalidade. Deve parecer apenas algo em específico, de maneira bem pontual, em algum tema apartado dos demais. Por isso que o poderoso, ele tem a questão da ousadia, dele sempre querer algo mais, dele fazer aquilo que parece impossível e que deixa a timidez bem longe dos seus rumos, das suas direções. Portanto, a ousadia, podemos definir ela como uma atitude que visa alcançar algo maior, ainda que esse algo maior possa parecer improvável ou impossível. Para o poderoso, quanto mais ousado ele demonstrar ser, mais as pessoas o verão como uma pessoa de poder. Porque o poder tem muito a ver com desafiar padrões, desafiar a estética e aquela coisa toda. Por isso que o poderoso, ele jamais se curva às questões pré-formatadas que a vida traz. Não só a vida, como as pessoas, as questões e tudo aquilo que o valha. Por isso que o poderoso, quando ele demonstra uma ousadia consciente, ele consegue arrebatar pessoas para segui-lo. E lembrando que, quando eu digo ousadia consciente, é no sentido de você saber distinguir a linha tênue que separa a ousadia da loucura. Porque loucura é você simplesmente fazer coisas de modo desordenado, sem coerência, sem lógica, sem forma alguma de dar certo. Agora, a ousadia já é uma maneira estratégica, que por mais que aquilo que a pessoa ousada esteja tentando fazer possa parecer impossível, a ousadia simplesmente mostra que a possibilidade de algo, a viabilidade, requer manejo, traquejos que fazem com que o caminho que até então parecia sinuoso e impossível começa a ter uma luz no fim do túnel. Ao passo que a loucura, nem isso tem, nem essa luz aí no fim do túnel, por mais que impossível possa ser no primeiro momento. E por isso que o poderoso, ele consegue muito bem caminhar sobre essa direção, mostrando que ele é ousado e por isso ele tende a alcançar o poder mais cedo ou mais tarde. Então lembre-se, se você quer de fato alcançar o poder, a timidez não é uma opção. Ela deve ser descartada e vez ou outra, somente numa situação pontual, que pode ser usada para fingir uma questão para que você consiga aumentar o seu poder diante de uma circunstância. E para fechar aqui com chave de ouro, aqui vão as 3 principais frases que o autor diz neste capítulo, que resumem bem o que ele quer dizer com esta lei. Número 1. A timidez é perigosa. Melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Todos admiram o corajoso. Ninguém louva o tímido. Frase número 2. O medo do fracasso na mente de quem age já é, para o observador, evidência de fracasso. Frase número 3. Se a ousadia não é natural, a timidez também não. Ela é um hábito adquirido, porque se quer evitar conflitos. Se você está dominado pela timidez, livre-se dela. E aí, o que você achou sobre essa lei? Deixe aqui na seção dos comentários e nos vemos amanhã na próxima lei. Até!